Bom dia a todos. Nós vamos ter uma live hoje que vai trazer para você, nesta semana, reconhecer que o ataque do mundo vai ser o significado que você der para ele e que existe uma única defesa diante de todos esses desafios que a gente tem durante o dia e durante a semana que vai percorrer. Então, eu gostaria de dar boas-vindas às pessoas que estão chegando pela primeira vez, lembrando que você pode receber as meditações, o material da live em MP3, simplesmente se cadastrando no grupo do WhatsApp, preenchendo um formulário abaixo do vídeo. Não esqueça de dar o seu like e fazer algum comentário para que a gente possa cada vez mais inspirar o mundo com base num curso em milagres. Então, vamos iniciar esse nosso encontro com essa reflexão, que é a live número 83, que vai nos trazer a reflexão sobre a minha segurança está em ser sem defesa, que é a lição 153. Essa imagem que eu acabei selecionando me fez lembrar uma cena do filme A Cabana, onde a representação de Jesus está com Mac, que está num barco. Vai ter um diálogo que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que você possa intensificar a experiência desta lição durante a sua semana. Então, vamos ver essa cena. Um minutinho. Mac, it's okay. Why are you doing this to me? This isn't me. You told me to come out here. Mac, this is happening inside you. You're letting it consume you and you don't have to. Just take a deep breath and listen to my voice. Don't look at it, Mac. Look here. Don't think about the past. Don't think about the pain. Look at me. Everything is gonna be okay. Look at me. Trust me, none of this can hurt you. Just keep your eyes on me. Breathe. Good, Mac. I'm not going anywhere. Ok, vamos fazer um revolvimento desse diálogo especificamente. Mac, isto está acontecendo dentro de você. Respire fundo e ouça a minha voz. Então, 2 pontos importantes que eu queria colocar aqui para vocês. Quando ele diz que isto está acontecendo dentro de você, todas as preocupações, os ataques que a gente tem quando eu estou na visão do meu ego, da minha personalidade, do meu temperamento, do meu gênio. E o mais sutil dessa cena é a gente perceber que existe um ataque do mundo, mas existe um mais sutil quando eu me ataco, quando eu me aprisiono no passado, quando eu entro no medo e eu começo a ser o autossabotador de mim mesmo. Então, eu ataco a mim mesmo. E como eu me libero disso? Quando ele diz, respira fundo e ouça a minha voz, ele está me chamando a me colocar no ponto zero. De novo, restaurar a minha presença, a minha paz, um instante santo para um curso em milagres e respirar fundo, ou seja, entrar em silêncio, em paz. Então, quando o exercício me diz que a minha segurança está sem defesa, vocês estão percebendo que essa lição vai te levar a sempre escolher a tua mente correta. É sempre você silenciar e buscar a paz, que é justamente uma bússola para que você esteja
seguro, segura dentro dessa consciência, dessa presença. Então eu vou precisar me defender? Eu vou precisar rebater algum ataque do mundo? Provavelmente não. Então por isso que eu sempre digo e vou repetir várias vezes, não tome nenhuma decisão, não responda um e-mail, não responda uma ligação quando você está na raiva ou não estiver em paz, porque você vai se atacar. Você vai entrar no mundo respondendo para o mundo com um ataque. E isso vai te tirar um auto-ataque em si mesmo. Por quê? Porque você não vai ficar em paz com essa sua resposta. Ok? Então, inspirado nessa cena, vamos fazer agora o revolvimentos que essa lição vai nos trazer. Olha que coisa interessante. Tu que te sentes ameaçado por este mundo em mutação, pelas viradas do destino, seus breves relacionamentos e todas as dádivas, entre aspas, que ele apenas te empresta para tomar de volta. Presta bem atenção nesta lição. Então, o que me faz eu ficar nessa impermanência do meu ser é quando eu estou em busca das dádivas deste mundo. O que seriam essas dádivas? Seria sucesso, seria poder, seria ganância, seria riqueza, reconhecimento, que elas não vão realmente te trazer uma experiência na sua permanência, porque hoje eu posso ter e amanhã eu posso não ter. E não se esqueça, o mundo em mutação, tudo muda e tudo é impermanente, ok? Então, o curso em Milagres quer que eu comece a ter experiências nas dádivas do reino, que são permanentes, independe das mutações do mundo lá fora. Eu permaneço na consciência dessas dádivas que nós vamos ver agora durante esse revolvimento dessa lição. Então, o primeiro ponto interessante, ele tem as suas raízes no ataque e todas as suas dádivas de segurança aparentemente são decepções ilusórias. Então, vamos distinguir isso. Segurança ilusória é toda vez que eu decido pela minha impermanência, ou seja, defendendo a minha honra, meu orgulho, meu poder sobre algo. E o curso em Milagres quer que você reconheça que a única segurança real é aquela que você vive na consciência do teu eu permanente. Ou seja, sabe aquelas pessoas que no meio de uma situação desafiadora, no meio de um caos, elas estão simplesmente nesse estado de presença, elas estão em paz, porque elas estão provavelmente conectadas com a verdade do ser, da sua identidade, como Deus nos criou, ok? Ser sem defesa é força. Testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Então isso me faz sempre me lembrar, bem-aventurados mansos que herdarão a terra. Provavelmente eles estão onde tem a força. Força é quem está na presença, quando está em paz, testemunhando Cristo dentro dele. O que é esse reconhecimento? É quando você estiver no meio de uma reunião de negócios, de condomínio, de família, e você estar em paz, você estar no seu eu permanente, e isso é que é força para um curso em milagres. Não é eu gritar mais alto que o outro, sair de uma reunião tendo razão e chegar em casa mal com a gente mesmo. Quando a gente fica em conflito, não deveria ter falado isso, não deveria ter falado aquilo. Isso é a fraqueza, quando eu dou poder para defender o meu ego e não defender a minha verdade. Então, marque isso, ser sem defesa é força, ok? Isso é importante porque o mundo nos vendeu de ser o tolo, de ser passivo. Não. Existe uma grande diferença entre ser passivo e ser pacífico. Pacífico está dentro dessa consciência
onde tem a força, onde tem a sua permanência. E não quando você entra no campo de batalha. Você perde a sua presença e a sua conexão de paz. Ok? Prosseguindo aqui. O livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a parte dele. Ou seja, quando eu estou à parte da minha consciência de ser como Deus me criou, eu estou vivendo a autoimagem que eu criei, que é o que está descrito aí embaixo. Através do meu ego, eu vivo o meu gênio, o meu temperamento e a minha personalidade. Isso faz eu viver afastado da minha consciência crística, de ser um ser de paz, um ser de amor e um ser de luz. E na sequência, ele vai nos dizer: defensividade é fraqueza. Proclama que negaste o Cristo e passaste a ter medo da raiva do Pai. É muito interessante porque a gente faz uma escolha pelo ego, entra na dor e no sofrimento e depois fica na raiva por Deus, porque achando que a minha dor é uma escolha minha, mas aí eu projeto e fico na raiva porque Deus permitiu que isso acontecesse. Deus não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, porque foi nos dado um livre-arbítrio, e que arbítrio vem de árbitro, e árbitro sou eu. Eu que estou coabito, arbitrando entre escolher a minha paz ou escolher o meu ego. Prosseguindo aqui, hoje olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesas, porque somos criados inatacáveis, sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Então vamos entender essa questão. O que é olhar além dos sonhos e reconhecer? Os sonhos é quando eu entro dentro do campo de batalha, que eu tenho que defender um sonho, me identificar com qualquer autoimagem. Isso é o sonho, quando eu vivo a consciência do papel, a mente errada para o curso, a consciência do ego, equivocada. Então, quando eu vou além disso, eu só posso ir além desse sonho quando eu julgo, entro na raiva e falo e entro no ponto zero, porque eu quero ir além. Quando eu me coloco nesse ponto zero, o que eu reconheço? Eu reconheço como meu eu permanente, de ser como Deus me criou. E aí vem criados intocáveis, sem qualquer pensamento, sem desejo de sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Então vejam bem, o ataque tem significado quando eu vivo na consciência do meu ego, porque eu tenho que defender algo que eu criei da minha autoimagem. Mas quando eu me coloco além do meu ego e paro um minuto, que escolha que eu vou ter olhar isso? Que escolha que eu vou ter em responder esse e-mail? Que escolha que eu vou ter em responder essa ligação? Eu provavelmente entro na consciência da minha permanência. Aí eu vou viver a experiência dessa lição, de que a minha segurança está ser sem defesa, ou seja, neste momento eu estou olhando além do sonho e reconhecendo a verdade do meu ser. Tá claro? Outro revolvimento. Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. E sendo sem defesas, estamos seguros, agora serenamente certos da nossa segurança e da salvação. É muito interessante porque quando eu me coloco nesse ponto zero, os pensamentos amedrontadores começam a ir lentamente se dissolvendo e eu entro dentro dessa consciência de ser intocável, ou seja, num estado que a gente chama do instante santo para o curso, quando eu me coloco na minha santidade, meu altar.
E isso quer dizer eu estar no meu eu verdadeiro, ok? Fica imóvel por um momento e em silêncio. Pensa no quanto é santo teu propósito, como descansas em segurança, intocável no interior da luz do teu propósito. Qual é esse propósito? Eu diria de viver a essência do meu ser, de ser a verdade e íntegro. Eu sou como Deus me criou. E nessa consciência eu restauro essa luz interior deste propósito. De que forma eu começo a restaurar essa consciência? Ele deu a dica aí. Se coloque imóvel, sem ação, em silêncio, ou seja, sempre me colocando no ponto zero, no presente. Vocês estão percebendo? Porque a mente nossa está totalmente voltada para o mundo do ataque, para o mundo lá fora. E como eu me desvencilho desse olhar, me colocando imóvel, presente, e começar a ressignificar que eu posso escolher o caminho do amor ao invés da dor, que eu posso escolher a minha paz ao invés do ataque. E eu só vou conseguir me desvencilhar quando eu me colocar nessa presença. Sempre. Vigiai constantemente aonde você está. Orai e vigiai. Nós aprendemos. Muda, vigia e depois ora. Porque eu preciso vigiar aonde eu estou, com que mente eu estou olhando isso. Para que depois eu possa orar e me conectar com a verdade. Outro revolvimento. Fazemos uma pausa apenas por mais um momento para jogarmos o nosso jogo final e feliz sobre esta terra. E então iremos ocupar o nosso lugar de direito onde habita a verdade. E os jogos são sem significados. E assim termina a história que eu conto. Então, que jogos são esses? Jogos ele chama toda vez que eu estou no mundo, porque eu estou jogando. A pessoa me fala uma coisa, eu rebato. Sabe, um ping-pong? A gente vive sempre reativo a qualquer coisa do mundo. É desse jogo que ele está falando. Mas quando eu dou uma pausa, eu cesso esse jogo. E eu entro num jogo final, que é feliz sobre essa terra. Então, o que é ser feliz nessa terra? É estar em paz com você. É você estar íntegro com você. É você não se sentir arrependido do que falou, do que diz. É você ter recuperado esse estado de paz. E isso te traz essa experiência de felicidade aqui na Terra. Você não entrou no campo de batalha e não se atacou. E não perdeu uma noite de sono e não teve insônia. Tá percebendo? Então, esse é o sonho feliz que ele diz. E os jogos do ego começam a não ter significado. Aí eu vou entrar dentro dessa discussão. Qual é o significado disso? Ele começa a ter poder. Lembra? Defensividade, fraqueza. Segurança está na não defesa. Começaremos cada dia dando a nossa atenção ao pensamento diário durante o maior período de tempo possível. A salvação é a única meta que temos. Cada hora adiciona à nossa paz crescente ao lembrarmos de sermos fiéis à vontade que compartilhamos com Deus. A vontade de Deus é que eu escolha a paz. Então seria interessante você começar o dia com a meditação para que você possa experimentar aonde está a tua segurança dentro deste mundo mutável. Em tempo, com prática, nunca deixarás de pensar nele e de ouvir a sua amorosa voz guiando os teus passos por caminhos quietos, onde caminharás verdadeiramente sem defesas, pois saberás que o céu vai contigo. Então lembra que eu já comentei em lives anteriores como eu reconheço que estou
ouvindo a verdadeira voz que vem dele, do Espírito Santo, o nome que vocês queiram dar, mas de uma conexão verdadeira. É aquela que vai te restaurar a paz. É aquela voz que traz um acolhimento em você, onde você fala, não vale a pena responder esse e-mail. Não faz sentido. É quando eu tomo uma decisão pela verdade. Eu saio do jogo do ego. Vocês estão percebendo? Então, toda vez que eu começo a ter consciência e intensificar essa prática no meu dia a dia, mais presente fica a minha conexão e a minha consciência dessa voz dentro de mim. Ok? Ser sem defesa é o nosso tema de hoje. Nós nos vestimos com ele ao nos prepararmos para enfrentar o dia. Erguemo-nos fortes em Cristo e deixamos a nossa fraqueza desaparecer ao lembrarmos que a sua força habita em nós. Isso é lindo. A gente sempre passou acreditando que eu preciso buscar algo lá fora para encontrar esse estado de permanência. E quando a gente entra num caminho da espiritualidade que te leva à consciência de quem é você, eu sou como Deus me criou, isso é libertador. Aí tudo começa a fazer sentido e os jogos que o mundo me propõe, eu não quero mais jogar. Eu quero ter os jogos que me trazem uma felicidade na Terra, ok? Então não tem jogos. Eu não preciso dos jogos. Invocamos a sua força cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Qual é o propósito? De viver na consciência de ser como Deus me criou. Então, tudo que me abater a minha paz, lembrem-se, eu preciso estar atento das ameaças. A tua prática começará agora a tomar uma intensidade do amor para ajudar-te a evitar que a tua mente se afaste da sua intenção. O amor, a força e a paz são as suas dádivas para ti, não as dádivas do mundo, as dádivas do céu. Deixas de lado apenas o que nunca foi real para contemplar Cristo e ver a sua impecabilidade. Ser sem pecado, ser a inocência, a pureza. Isso está conectado com o ato da criação. Deus estendeu, co-criou a sua semelhança, que é ser sem pecado, impecabilidade. Então, eu vou deixar aqui a meditação que vai te trazer a oportunidade de experimentar essa paz. Lembrem-se, eu posso estar no meio de um mundo tumultuado, mas eu posso escolher estar com o meu barco numa quietude, num silêncio. Então, por isso que essa questão de você sair do jogo do mundo é muito interessante, porque o que te leva a entrar nos campos de batalha são justamente o poder que eu dou para o meu ego, para a autoimagem que eu criei. E essa lição vai te dar a oportunidade de toda hora lembrar qual é o teu verdadeiro propósito, aonde está a sua salvação, onde está a sua segurança, no ataque ou na defesa? Você vai escolher aonde você vai querer estar, em que jogo você vai querer jogar durante essa semana. Então, eu desejo uma excelente semana. Namastê, Om Shanti e gratidão. Até a próxima semana.